Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do podcast Diálogos Olimpianos. Eu sou a Semina Scorse, professora de História Antiga da UFSM, e o episódio de hoje é o segundo da série sobre mulheres da antiguidade, que se trata da divulgação dos verbetes produzidos por diversas pesquisadoras e pesquisadores e que compõem o Compêndio Histórico de Mulheres da Antiguidade, uma obra que está para ser lançada em 2 volumes e que está sendo organizada por mim e pelos professores Rafael Brunhara da URGS e Ivan Vieira Neto da PUC Goiás. O primeiro volume do compêndio já está em fase final de editoração e será publicado em breve pela editora Tempestiva. E assim que o material estiver publicado, eu vou atualizar a descrição aqui do episódio com os links de divulgação. Mas antes de passarmos para o tema mesmo do episódio de hoje, com a divulgação do compêndio, eu queria fazer uma pequena correção em uma informação do episódio anterior. O episódio 58 sobre Hipátia, onde foi falado que a imperatriz Eudóxia, também conhecida como Eudóxia a Velha ou Hélia Eudóxia Augusta, foi esposa do imperador Teodósio I. Na verdade, ela foi esposa do imperador Arcádio. As esposas de Teodósio I foram Hélia, Flacila e Gala. Bem, mas voltando na divulgação de parte do material do compêndio, aqui no podcast Diálogos Olimpianos, eu convidei a pesquisadora Suiellen Monteiro de Matos, que elaborou o verbete Eva, tema então deste episódio de hoje. A professora Suiellen é doutoranda e mestre em Ciências da Religião, com área de concentração em Linguagens da Religião pela Universidade Metodista de São Paulo, a UMESP. Ela possui graduação em Teologia pela Faculdade de Teologia de São Paulo e também em Biomedicina pela Faculdade Uningá. Ela também é membro do Grupo de Pesquisa Arqueologia Bíblica da UMESP e atualmente é professora na Universidade Metropolitana de Santos, a Unimes, no curso de Teologia. Suas pesquisas se concentram na área de exegese bíblica do Antigo Testamento e religião do Antigo Oriente Próximo. A professora Suiellen trabalha também com hermenêutica feminista em suas pesquisas, o que ela irá apresentar, mesmo que rapidamente, aqui hoje pra gente, ao tratar dessa personagem tão interessante que é Eva. Portanto, muito bem-vinda, professora Suiellen. É uma alegria muito grande recebê-la neste episódio e eu agradeço muito o seu aceite. Olá, Semiramis! Olá, pessoal que está nos ouvindo. Um prazer, uma alegria estar com vocês neste podcast, neste episódio, para a gente conversar um pouco sobre Eva, personagem bíblica, Eva, e vai ser um prazer estar aqui com vocês. Entrando no conteúdo do meu verbete sobre Eva, como nós sabemos, essa personagem tem sua história narrada no livro de Gênesis, mais especificamente nos capítulos 2 a 4 da Bíblia hebraica. Seu nome em hebraico é Havá, que significa vida. Na versão grega da Septuaginta, seu nome foi traduzido por Zoé, que está em Gênesis 3:20, e por Heva. No grego koiné do Segundo Testamento cristão, aparece como Eva, mais especificamente os textos de 2 Coríntios 11:3 e 1 Timóteo 2:3. De acordo com a narrativa bíblica de Gênesis, capítulo 2, verso 4, a parte B, até o capítulo 3, verso 24, que se passa, conforme a narrativa, nos tempos primordiais, quando Deus Yahvé Elohim fez os céus e a terra, e quando não havia nenhuma planta no campo, Eva, a mãe de todos os viventes, foi criada para ser, abre aspas, auxílio como defronte dele, fecha aspas, para Adão. Ambos, Adão e Eva, viviam no Éden, em harmonia com toda a criação. Mas antes mesmo da criação de Eva, Adão recebe a ordem da divindade para não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Justamente sobre esta ordem, a serpente questiona e seduz Eva. Ou até mesmo podemos pensar em que Eva escolheu o conhecimento. Come do fruto da árvore e dá a Adão para que também o coma, culminando assim na expulsão do jardim e castigo para ambos. Deste modo, Eva multiplicará suas dores de parto e Adão terá que lavrar a terra para obter o seu sustento com, abre aspas, suor do teu rosto, fecha aspas.
No capítulo seguinte da Bíblia hebraica, narra-se sobre os filhos de Adão e Eva, Caim, Abel e Sete, sendo a última menção a Eva nas narrativas das origens, pois a partir daí, então, ela não é mencionada na genealogia de Adão, narrada em Gênesis capítulo 5, nem na genealogia de 1 Crônicas capítulo 1. Entretanto, cumpre salientar que na narrativa de Gênesis 2, a mulher criada para Adão é chamada de mulher, Ishá em hebraico, pois do homem, Ish, foi criada. Somente em Gênesis 3, verso 20, é que essa mulher recebe o nome de Eva, por ser a mãe de todos os viventes. Provavelmente, Gênesis capítulo 3 é uma narrativa autônoma, com elementos que fazem referência à criação do ser humano, como, por exemplo, a menção à árvore do conhecimento do bem e do mal e a menção à árvore da vida. A figura de Eva foi relida ao longo de todo o desenvolvimento literário judaico-cristão, pelos textos canônicos ou não, bem como serviu de argumento para a elaboração das doutrinas cristãs ao longo da história do cristianismo, especialmente com base na narrativa bíblica de Gênesis 2, 4, parte B, ao capítulo 3, verso 24. No livro de Tobias, por exemplo, de 200 anos antes da Era Comum, Eva é mencionada como a mulher criada para Adão, abre aspas, para ser seu sustentáculo e amparo, e para que de ambos derivasse a raça humana, fecha aspas, Tobias 8, verso 6. Plausivelmente, isso indica o sentido em que se lia a narrativa de Gênesis nessa época em que foi escrito o livro de Tobias. Por sua vez, o livro de Jesus ben Siraque, conhecido também como o livro do Eclesiástico ou Sirácida, um dos livros deuterocanônicos da Bíblia, não faz menção ao nome de Eva, porém faz a interpretação teológica de Gênesis 3 ao dizer que, abre aspas, foi pela mulher que começou o pecado, por sua culpa todos morremos, fecha aspas. Eclesiástico, capítulo 25, verso 24. Este texto encontra-se numa longa seção de ditos acerca das mulheres, que vai do capítulo 25, verso 13, até o capítulo 26, verso 27 do livro do Eclesiástico, contrastando a má com a boa mulher. Por isso, o argumento utilizado pelo Sirácida reforça o padrão patriarcal da época, que se tem a mulher como raiz de todo o mal, inclusive comparando a cólera de uma mulher ao veneno de uma serpente. Eclesiástico, capítulo 25, verso 15, em oposição à boa mulher, a qual precisa ser silenciosa, pois esta sim é dom do Senhor. Eclesiástico, capítulo 26, verso 14. Essa culpa também ressoa no Segundo Testamento cristão. Em 2 Coríntios, há uma advertência ao zelo para que os cristãos não sejam enganados, como a serpente enganou a Eva, e assim não sejam corrompidos. De um modo mais enfático, o texto de 1 Timóteo utiliza da narrativa de Gênesis 3 para argumentar que a mulher não pode ensinar nem exercer autoridade na comunidade religiosa, abre aspas, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva, e não foi Adão que foi seduzido, mas a mulher que, seduzida, caiu em transgressão. 1 Timóteo 2, verso 13 a 14. E aos moldes de Eclesiástico, a mulher deve servir a Deus em sua missão de mãe, permanecendo em fé, amor e santificação e com bom senso, de acordo com 1 Timóteo, capítulo 2, verso 15.
Essa culpabilização de Eva pelo mal no mundo, ela é acentuada nas discussões de Santo Agostinho, escritor do século IV da nossa era, ao formular especialmente a doutrina do pecado original. Para Agostinho, toda mulher é filha de Eva e carrega em si o pecado original, o qual é transmitido através da relação sexual de geração em geração, e por isso ela é inferior ao homem. Para ele, uma mulher só é imagem de Deus quando esta estiver unida ao homem. Entretanto, nos textos hebraicos medievais, Eva é tida como a segunda mulher de Adão, sendo Lilith a primeira, como vocês devem ter ouvido no podcast sobre Lilith, aqui no Diálogos Olimpianos, gravado pelas colegas Janaína Zidebski e Cauana Hars de Lima. No alfabeto de Ben Sirá, um texto medieval, há um midrash que harmoniza os dois relatos da criação, presentes em Gênesis 1, do verso 1 até o capítulo 2, verso 4, a parte A, e capítulo 2, verso 4, a parte B, até o verso 25. Neste alfabeto de Ben Sirá, Lilith teria sido a primeira mulher de Adão, criada da mesma substância pela divindade, e por ser igual a Adão, não concorda em ficar por baixo nas relações sexuais. Porém, Adão também não concorda em ficar por baixo, pois ele é o viril da relação. Sem acordos, Lilith o abandona e é amaldiçoada, passando a matar os bebês, o que explica a relação de Lilith com Lamashtu, ser mitológico babilônico que vigiava as mulheres grávidas, em especial na hora do parto, para roubar o seu bebê e devorá-lo. Em outro texto, no livro de Raziel, Lilith é chamada de primeira Eva, numa referência ao alfabeto de Ben Sirá. Todavia, em nenhum texto medieval ou posterior, Eva é chamada de segunda Lilith. Isto porque a tradição a construiu subserviente a Adão. Por outro lado, a exegese e a hermenêutica feminista discutem sobre esta tradição patriarcal de tradução e interpretação da narrativa de Gênesis. Por exemplo, a expressão, abre aspas, auxílio como defronte dele, fecha aspas, tradução literal do hebraico, não se trata de uma ajuda em termos de cuidados domésticos e nem procriação, que aliás no capítulo 2 nem é mencionada, e muito menos em uma posição subordinada. O auxílio aqui expressa uma ação de ajuda entre iguais. A divindade, ao criar o, abre aspas, auxílio como defronte dele, fecha aspas, criou primeiro os animais e não encontrou nenhum que fosse, abre aspas, como defronte dele, fecha aspas. Então, da própria carne de Adão, que em hebraico significa humanidade, a divindade criou a mulher. E aí é preciso salientar que Adão não tem participação nenhuma na criação, sendo esta obra somente da divindade. Outro ponto para se destacar refere-se aos castigos de Eva. E aí há algumas considerações para a gente ter em mente. Primeiro, que toda narrativa é uma forma mitológica de explicar a vida, o cotidiano e o sofrimento. Segundo, é preciso ressaltar que em toda a narrativa de Gênesis, capítulo 2, versos 4, parte B, até o capítulo 3, verso 24, não há menção ao termo pecado, nem sinônimo. Isto vem das interpretações teológicas posteriores. O termo irá aparecer somente no capítulo seguinte, após o fratricídio de Abel pelas mãos de Caim. Em terceiro, destaca-se o texto de Gênesis 3, verso 16, que diz, nas traduções convencionais,
que em dores ela terá filhos e seu desejo será do marido e ele a dominará. Todavia, a preposição hebraica be pode ser traduzida por, abre aspas, em, por ou com, fecha aspas. Destarte, ao invés de, abre aspas, dominar nela, fecha aspas, pode-se pensar na possibilidade de tradução de, abre aspas, governar com ela, fecha aspas. Uma vez que o verbo, comumente traduzido por dominar, também pode ser traduzido por governar, especialmente se ele estiver no tronco cal, que é o tronco comum do hebraico. A tradução do dominar seria se tivesse no tronco piel, por exemplo, que é o tronco intensivo. Além disso, a narrativa dos castigos está dentro do contexto da criação, quando ambos, Adão e Eva, foram expulsos do jardim e terão que cultivar a terra. Portanto, ambos são responsáveis pelo governo da terra. Ainda que o texto apresente resquícios do sistema patriarcal da época, como na ideia de que o desejo é para o teu marido, por outro lado, se tem em Cântico dos Cânticos o desejo mútuo entre o casal e a busca pela satisfação sexual de ambos. Mas ainda assim, Gênesis traz uma nova perspectiva de interpretação para a narrativa bíblica, que rompe com muito do que se foi perpetrado pela tradição sobre Eva. Enfim, uma leitura à luz da hermenêutica feminista, que objetiva reposicionar as mulheres e realçar suas ações no seio dos textos sagrados e eclesiais em sua multiplicidade de abordagens, possibilita diversos olhares para a narrativa da criação de Gênesis 2, 4b a 3, 24, rompendo com as interpretações patriarcais da culpabilização de Eva e, por conseguinte, rompendo com a demonização da mulher. Com isso, nós chegamos ao final deste episódio. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo do meu verbete sobre Eva. Não deixem de ler o material do Compêndio Histórico de Mulheres da Antiguidade quando ele for publicado. Como a professora Semiramis falou no começo do episódio, ela divulgará os links para acesso ao material do volume 1, onde estará o meu verbete sobre Eva, aqui na descrição do episódio, quando o livro estiver pronto. Quero aproveitar também para divulgar 2 livros, um organizado por mim e pelo professor Luiz Alexandre Rossi, Asherá, a deusa de Israel, publicado pela Fonte Editorial. Nele, escrevo 2 capítulos que são resultantes da minha pesquisa de mestrado e uma parte do que estou pesquisando no doutorado acerca da deusa Asherá. E o outro livro é Religião, Arte e Cultura, Olhares Interdisciplinares, organizados pelos colegas professor Alexandre da Silva Chaves e Rogério Lima de Moura, publicado pela editora Recriar. Nesse livro escrevo um capítulo evidenciando a face materna de Javé a partir do texto de Isaías 43, de 1 a 7, onde faço uma exegese desse texto, né? E ele é resultante do meu mestrado. E também aproveito para enviar um abraço aos meus alunos e alunas do curso de Teologia da Unimes. E quero reforçar para vocês seguir os perfis do GEMAN no Instagram, Facebook, YouTube, Twitter e também seguir o podcast Diálogos Olimpianos no Spotify ou no seu aplicativo de podcast favorito. Até mais!